E essa era a oportunidade da minha vida. A tecnologia, sim, ela não deixou de ser uma despesa ao longo desse desenvolvimento dela e passou, sem dúvida, a ser ali um investimento que vai te trazer cada vez mais resultados. Não tinha mais como atender o cliente final lá. A IA, ela veio para nos ajudar no processo, A tá? gente precisa encantar o cliente também. Olá, seja bem-vindo ao mais um Comunidade Cast. Eu sou o Pedro Orlando Filho e hoje eu estou aqui com meu grande amigo Carlos Sales. Carlos, obrigado por você estar participando com a gente, né, ter aceitado esse convite. Espero que seja bem produtivo o nosso papo hoje. Hoje nós vamos falar de tecnologia, mas uma coisa que é fantástica é isso. Meu grande amigo Carlos Sales, muito obrigado por essa amizade, esse nosso relacionamento que começou há pouco tempo, mas que está assim trazendo maravilhas para a nossa vida. E o que é interessante é isso, conexões, Pedro. É isso que eu privilegio hoje. Sim, realmente, eu vejo que é assim, Carlos, a gente não é nada sozinho, né? Isso, sem dúvida, a gente ter conectado ali, ter conversado, ter feito ali aquela inicial, a gente se conhecer um evento de networking, né? E dali para frente a gente está trabalhando juntos, cada um ganha a sua parte e juntos a gente ganha muito mais. Né? Isso que eu acho que é o fundamental da coisa, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, né, qual que é teu foco, qual que é a sua empresa, né, com que você trabalha de fato, né, voltado à área de tecnologia, assim, mas como que é hoje Carlos Sales enquanto profissional? Então, vou contar um pouco da história, depois eu acho que vão ter que cortar um pouco dessa situação, né? Mas é assim, eu vi na área de tecnologia uma oportunidade e uma tábua de salvação do meu estilo de vida que eu tinha anteriormente, né? Aqui na cidade de Cambé, a gente, em 1990, não tinha oportunidade, né? E aí, de repente, surgiu um cursinho de informática, daqueles cursinhos de informática, né? Para ser sincero, eu não ganhei a bolsa, porque eles davam a bolsa lá na escola, eu não ganhei a bolsa, mas pedi para Deus que me desse uma bolsa. Aí o cara saiu da escola lá e falou assim: eu não vou fazer, toma aí. Eu fiz e comecei a estudar informática nessa época e queria ter oportunidade, né? Na real, assim, antigamente tinha-se muito curso de informática, né? Muita gente que começou a mexer na área de tecnologia, de informática, né? de internet, não se tinha nada e o que tinha era ouro, né, Carlos? Exatamente. Foi o momento ali, né? O pessoal começou a fazer aqueles cursinhos ali de informática e dali tornou-se carreira, então. Tornou-se carreira. Mas é interessante porque, assim, foi um volume de gente assustadoramente fazendo cursinho de informática e, de repente, não tinha como ganhar dinheiro com isso, porque todo mundo fazia, entendeu? Entendi, bacana. Todo mundo fazia. Me recordo, e aí eu tenho que dar um valor para isso, por isso que eu penso muito em ajudar as pessoas nos dias de hoje, porque na época eu fui fazer esse curso de informática sem dinheiro, Pedro, você não tem noção. Mas normalmente é assim que a gente começa, né, Carlos? Não tem Exatamente. jeito. A gente tem um sonho. E aí o que é interessante é que faltou dinheiro mesmo para pagar as mensalidades, e aí eu falei pro cara, eu vou continuar aqui, né? Enquanto ninguém me chamar na secretaria lá, eu continuei. Teve uma época que o cara, o professor chegou lá e falou: Carlos, o pessoal tá chamando você na secretaria. Eu falei: já sei o que é, né? Aí eu fui lá, olha só como que é interessante a forma de ajuda que o cara fez. Ele me arrumou um emprego, cara. Eu não tinha, eu tava desempregado, tava fazendo curso porque era a tábua de salvação. Falei assim, eu vou trabalhar nessa área. E o cara me arrumou um emprego. A única condição que ele fez para mim é o seguinte: a hora que você receber o primeiro salário, você vem aqui, quita uma e vai quitando outra, vai quitando outra. E por final foi assim que eu entrei nessa área. Mas assim, você só conseguiu também o emprego porque você se dedicava no curso, né, Carlos? Você se abraçou ali a oportunidade, falou, ela é minha e eu vou até onde eu conseguir, né? Eu vou me recordar do começo da nossa conversa, dizendo que aqui na região não tinha oportunidade. E essa era a oportunidade da minha vida. Eu tinha aquilo como que, se eu não tinha dinheiro, mas eu tinha que tirar notas boas, eu tinha que ser o cara performático. A palavra hoje, performático, lá na época não usava essa palavra, mas eu tinha que ser performático naquilo que eu fui, entendeu? E por isso que o cara falou, poxa, eu vou dar uma mão. E me deu uma mão. Meu, que show. De lá para cá, eu me enfiei na área de tecnologia, montei
empresa. E hoje a gente está com a Usina TI, que é uma empresa especializada em tecnologia da informação. Legal. E hoje você atende como que é consumidor final, B2C, B2B? Qual que é o foco hoje da Usina TI? O nosso foco é B2B, mas a gente também não deixa de atender, às vezes, o cliente que bate na nossa porta, entendeu? Entendi. Mas o nosso foco é empresas mesmo, né? Hoje a gente se especializou em atender empresas. Sim. Hoje, então, a Usina TI trabalha diretamente no B2C e, eventualmente, um B2C ali, chega alguém precisando de alguma coisa, estamos aqui também para atender. Mas o porquê Carlos Sales hoje fala assim, não, eu prefiro o B2B, eu sou focado, né? A minha tendência é, de fato, atender empresas. Qual que foi essa ideia, assim, o porquê que você resolveu tomar essa decisão hoje na Usina TI? É interessante porque isso leva um tempo para você maturar essas coisas, né? Teve uma época que tinha muito computador em casa. Então, o teu cliente final era o usuário em casa. E passou uma época que, quando os celulares começaram a avançar, tiraram-se os computadores de casa, então não tinha trabalho, não tinha serviço. Aí nós começamos a focar em empresas, entendeu? E buscar tecnologias para as empresas. É que hoje, assim, o que eu enxergo também, Carlos, me corrija, né, se eu estiver errado, mas eu acredito que o mobile tomou muita conta hoje, né? Antigamente, lá em 2000, 2005, até uns 2010 por aí, a gente tinha muito desktop em casa, né? Exato. E aí o mobile passou a tomar conta das residências e o desktop começou a ficar aposentado ali, ficou no canto, né? Parou de ser usado, é isso, né? Exatamente, Bom, só para você ter uma noção, Pedro, e o pessoal que está assistindo a gente, é assim, ó. Teve uma época que se vendeu muito computador. Então, as empresas de tecnologia, na época, elas vendiam computadores e consertavam computadores. Sim. Depois que chegou o mobile, aí as pessoas começaram a não utilizar mais os computadores e aí o valor que ficava para você arrumar um computador não compensava mais. Então, compensava ter um laptop ou ir diretamente para o celular. O celular. Por exemplo. Muitas Entendi. coisas migraram para o celular, né? Essa foi a evolução da tecnologia, né? Primeiro o pessoal tinha desktop em casa, né? O computador mesmo de mesa, né? Tela. Depois foi indo para o laptop, para o notebook, né? E depois foi para o mobile. Hoje, assim, até uma coisa que mais para frente a gente vai entrar nesse assunto é o quanto que as pessoas, principalmente mais novas, só sabem mexer nisso aqui. E está começando a ficar ali, talvez, entre aspas, ali, analfabetos de computadores, né? É a impressão, não sei se você percebe isso também, mas o mercado hoje, ele começou a voltar a ter uma dificuldade de utilizar um desktop. Talvez vai ter que voltar a ter cursinho, treinamento de... Sim, de datilografia, um cursinho de como mexer no desktop, onde você vai clicar para acessar ali o desktop, onde você vai clicar para abrir o navegador, mandar uma impressão. Provavelmente vai ser uma tendência, assim, né? Vai voltar de voltar essa necessidade do pessoal. Até porque eu vejo que empresas hoje, elas precisam de desktops, né? Agora, pessoas, né, normais, consumidor final, B2C, não precisa de desktop, né? Exatamente. Por isso que, então, vocês também voltaram o foco para o B2B. É isso? Exatamente. Legal. Ir para o B2B foi por causa do processo da evolução mesmo. Então, não tinha mais como atender o cliente final lá como se fosse um consumidor final. Então, nós começamos a trazer produtos. Eu não sei se você sabe, mas eu sou analista de sistemas. Ah, bacana. Eu sou analista de sistemas, formado aqui pela Pontifícia Universidade Católica. Sou pós-graduado em desenvolvimento de Java, só que eu tenho uma dificuldade de ficar sentado para desenvolver. Por que eu estou contando isso? Porque, assim, você analisa que as pessoas hoje elas precisam de um bom software, não é verdade? Sim, com Por exemplo, certeza. você hoje tem um bom software que é o Assina PDF. Sim. Só que as pessoas lá na ponta, além do seu software, tem vários outros softwares que fazem a mesma função do seu. Mas qual é o melhor? Às vezes a pessoa fica numa grande dificuldade de eleger qual é o melhor. Porque hoje tem uma enxurrada.
assim, e adiantando um pouco a conversa, o que aconteceu com a área de tecnologia foi assim, se investiu muito em software, se investiu muito em hardware, hoje tem máquinas potentes para fazer o que você quiser e tem softwares potentes para fazer o que você quiser. Mas esse meio do caminho é onde nós estamos, de interpretar o que é bom para o empresário lá. Por isso que a gente começou a atender mais o empresário em si, entendeu? Porque muitas vezes o empresário está focado lá no depósito de material de construção dele, lá na arquitetura dele, lá no escritório de engenharia, mas ele não sabe que existe tecnologias para ajudá-lo no dia a dia. E nós estamos fazendo muito isso hoje. Entendi. O software ele veio como uma solução ali para as empresas para economizar tempo, para otimizar processos, né? E a partir daí, então, você também volta-se a enxergar o software como um parceiro para melhorar de fato a empresa, seria isso? Exatamente. Olha, uma coisa interessante é a gente parar para pensar hoje que até um tempo atrás, e a evolução na nossa área é uma coisa assim, até um tempo atrás, parece que foi ontem, né? Até 2 anos atrás, nós éramos vistos, a minha empresa, a sua empresa, era vista como uma despesa interna, né? Vou pagar a internet, é uma despesa, né? Mas hoje, a área de tecnologia está sendo vista como um investimento, né? Como parte daquilo que você coloca dinheiro para você ter maximização dos seus lucros e minimização dos seus problemas. Porque, por exemplo, se você tem um software hoje que ele te ajuda a enxergar como está o processo produtivo, você pode entender que se o processo produtivo tem um gargalo, pelo software ali, se o processo produtivo tem um gargalo, você atuando naquele gargalo, você começa a diminuir o quê? O seu custo. Maravilhoso, né? E é a partir daí que também entra lá a gente conseguir enxergar isso, esses dados, através de dashboards ali e facilitar também onde você vai agir, onde você vai atuar. Com a entrada da tecnologia hoje no mercado, a possibilitação de automação de processos, facilitou muito, né, a gente conseguir ver isso de forma rápida e eficiente. Eu lembro antigamente a gente tinha que, por exemplo, empresas, né, pagava-se consultores para chegar e falar assim, poxa, ó, teu problema está naquele processo ali, né? Vamos mudar, em vez de emitir a nota aqui agora, a gente emite a nota no final, né, do processo da empresa, ou, em vez de você fazer um determinado, né, procedimento aqui no equipamento, ou colocar esse dado no sistema nesse momento, a gente antecipa. Tinha-se muito isso, né? E aí, às vezes as empresas pagavam pessoas caríssimas, né, para fazer essa avaliação do processo produtivo da empresa, ou fazer a avaliação, por exemplo, da gestão financeira dela, né? Como que estavam as estratégias, marketing. E hoje a tecnologia consegue reunir isso muito fácil em um ponto só, né? E muito rápido também esses dados. E aí, a partir daí, acaba facilitando, de fato, o empreendedor a tomar decisões, né? Isso que eu acho que também é a parte mais valiosa que você comentou justamente do investimento. A tecnologia, sim, ela não deixou de ser uma despesa ao longo desse desenvolvimento dela e passou, sem dúvida, a ser ali um investimento que vai te trazer cada vez mais resultados se ela bem alinhada, né? Se ela bem avaliada e saber também a forma correta de se aplicar ela onde for necessário, né? Eu acho que esse é o caminho, né? É a partir daí que a gente tem que seguir hoje de entender tecnologia. Né, até a gente vai entrar nesse assunto também, mas a IA, às vezes muita gente acha assim, para mim fazer as coisas mais rápido, para mim otimizar ali, para mim não precisar ficar pensando, mas longe disso, né? A IA ela veio de fato para o mercado, né, para a gente conseguir fazer automações, para a gente melhorar processos dentro da empresa, fazer avaliações de dados, né? Então, acho que é esse caminho mesmo, né, que a gente tem que seguir voltado à tecnologia. É isso, Carlos? Já trabalha com IA? Como que é? A gente já está bem enfincado o pé aí. Na verdade, a gente está estudando como ajudar as empresas com inteligência artificial. Mas eu vou dizer uma coisa... É algo muito novo também, né, bastante, Carlos? Nossa, tá aí. Mas a gente não está muito preocupado com essas questões de algo muito novo, porque para nós a evolução ela passa muito rápido, né? Então a gente fica enxergando
como que isso pode ajudar o empresário. Olha só, você falou que a gente precisa ter um software bom para gestão, um software bom para isso, mas aí é onde está o negócio. E aí eu vou falar, muitas empresas de tecnologia não enxergaram ainda isso, muitos profissionais de tecnologia não enxergaram isso, que podem ser a alavanca das outras empresas para mudar o processo. Porque, por exemplo, Pedro, você para pensar assim, ó, eu demando conhecimento de muita tecnologia. Eu tenho quase 30 anos de tecnologia. E eu passei lá desde a época do menino do CPD, tem alguns que não vão entender o que é isso, tá? O tio da informática, hoje eu sou o senhor da TI. Então, como passei por todo esse processo, teu pai também passou por isso. Sim. Passei por todos esses processos, a gente tem conhecimento de como funciona o negócio. E, óbvio, a IA está aí agora para nos ajudar. Tem gente usando a IA como psicólogo. Eu digo, parem com isso, gente. Parem com isso. A IA, ela veio para nos ajudar no processo. Tá? Ela não é mais embrionária, mas ela já nasceu, ela está aí, agora o que a gente precisa ver. Já está maturada, já né? Tá maturada. A IA já está maturada. Como ela e os processos vão ajudar as empresas. Como ela e profissionais de qualidade vão ajudar as empresas. Você usar simplesmente ela para poder resolver uns cálculos ou alguma coisa assim, é um pensamento pequeno, porque ela pode tranquilamente ajudar a mudar assim, empresas da água para o vinho. O que é interessante, as empresas precisam entender, precisam de profissionais de qualidade de tecnologia agora para poder colocar essas coisas casadas umas com as outras. Pegar os mainframe lá, pegar os softwares antigos que tem e casar com essas novas tecnologias. Aí é onde a gente está trabalhando muito fortemente. Carlos, eu acompanho várias feiras da parte de tecnologia, de internet, né? E hoje, eu falo assim, depois que surgiu a IA, né? Depois que a IA ela já está presente na nossa vida, um dos estandes de empresas de software que mais tem gente olhando, querendo saber e curioso ali para ver essa tecnologia, são empresas justamente que estão investindo em IA. Né? Esse de fato é o caminho que a gente tem que tomar também. Né? Isso, esse é o caminho que você enxerga também. Exatamente. Legal. Na verdade, você tem que se apoiar nessas tecnologias e enxergar o que isso pode fazer para o bem comum, né? Para ajudar as empresas a maximizar os seus lucros e reduzir os seus custos. E aí a gente não está falando de mandar pessoas embora. Imagine o seguinte, você coloca um IA num restaurante, hoje está faltando mão de obra. Hoje qual que é o problema do Brasil? É a mão de obra, a falta de qualificação. Exatamente. Também, né? Então, exatamente. Então, você tem 3 pessoas lá atendendo lá. Se você coloca um IA e essa IA, ela consegue deixar uma atendendo, as outras 2 você vai fazer o quê? Elas vão trabalhar na cozinha, elas vão trabalhar onde na não... limpeza, né? Exatamente. Talvez onde que a IA não consegue se encaixar, né? Na onde ela tem que pôr a mão. Exato. Mas na parte de processos repetitivos ou no retorno das planilhas ou do dashboard para o patrão tomar a decisão, aí a IA trabalha muito perfeitamente, entendeu? Sim. Eu enxergo que assim, hoje, o que é possível ser automatizado vai ser automatizado. Né? Isso é indiscutível. Há um tempo atrás eu fui num restaurante, né? E geralmente tem a pessoa que faz a pesagem do alimento, né, do self-service ali, coloca a balança, ele vai lá, lança a comanda e te entrega. Né? Já com nem a IA, mas Exato. Já com a tecnologia, conseguiu-se eliminar até essa pessoa que faz a pesagem. Né? O próprio cliente vai lá, coloca o prato, ele já emite a comanda, a pessoa pega e já vai comer. Já vai para o caixa depois e paga a sua comanda sem precisar ter uma interação humana. Né? A gente hoje já tem totens de pagamento automático, a gente já tem até o dispositivo ali que faz a pesagem do prato. Então, tudo que é possível automatizar vai ter sim uma tendência de automatização. Né? Para quê? A gente fala assim, a automação ela gera desemprego? Tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não. Na minha opinião, não. Tá? Por quê? Ela não vai gerar desemprego, ela vai alocar o colaborador. Porque, assim, precisamos de tecnologias para automação, mas também precisamos de trabalhos manuais ou trabalhos qualificados para suprir também essa tecnologia que entrou. Poxa, não vai ter mais a pessoa da pesagem, né? Não vai mais ter a pessoa do caixa,
mas vai ter a pessoa que vai alimentar aquele sistema, vai ter a pessoa que vai dar manutenção naquele sistema, vai ter a pessoa que vai acompanhar o funcionamento de fato daquele sistema, vai ter a pessoa que vai limpar a mesa ali do restaurante, né? Então, sim, sem dúvida, assim, ela vai realocar, ela vai mudar um pouquinho, né, como a gente enxerga a nossa realidade hoje. Né? Exatamente. Acho que esse que é o caminho ali da automação e da IA. Uma outra coisa interessante ali que vale a gente falar é assim, imagina hoje, né, quantas pessoas estão disponíveis no mercado de trabalho. Né? Se essas pessoas tivessem o pensamento ali de voltar para um curso profissionalizante, voltar a sua atenção para um curso, né, que de fato qualifique ela para entrar no mercado de trabalho, melhoraria muito hoje a taxa de desemprego. Concorda comigo? E olha que interessante, você tocou no assunto do restaurante, nós estamos automatizando um restaurante nesse nível aí. Legal, também. Olha que interessante, o cara fala assim, antigamente você pensava em empresa de tecnologia dentro de um restaurante, dando manutenção nos computadores ou no servidor, na rede ou assim por diante. Hoje nós já estamos pensando nessa questão. E olha só como que o empresário está pensando. Essas pessoas que ficavam ali para pesar o prato, elas vão trabalhar na experiência do cliente. Entendeu? Elas não vão ser demitidas ou tiradas fora. É óbvio que elas vão passar por um processo de qualificação para elas pensarem na experiência do cliente. Imagina a pessoa trabalhando ali agora, não mais pesando, olhando se está certo ou não, ou abrindo uma tampa de garrafa, ou pegando uma Coca-Cola ali, mas pensando como o cliente pode estar mais satisfeito ali dentro do estabelecimento. Olha só como que muda. Né? Hoje em dia, deixou da gente pensar só em atender o cliente. A gente precisa encantar o cliente também, né, Carlos? Se a gente encantar ele, a gente vai ter um amigo para sempre ali. A empresa vai estar sempre ali, né? E basicamente essa é a ideologia dos parques da Walt Disney, né? Exatamente. A gente precisa encantar o cliente, né? E olha que interessante. Por exemplo, nós automatizamos um escritório de contabilidade. Eles tinham um problema lá que, por um exemplo, eles faziam as guias, mandavam para o cliente, automaticamente o cliente recebia por e-mail, então tinha uma pessoa ali fazendo, faço a guia, vou lá, entro no site, faço a guia, pego, baixo ela e mando para o cliente pagar, beleza? Só que aí parava por aí, o que acontecia? Às vezes, o cara ia mandar um e-mail, de repente aconteceu algum problema, o e-mail não ia. Consequentemente, não chegava para o cliente. Consequentemente, chegava na data de pagar, o cliente não pagava. E não tinha nenhuma estratégia de enxergar até porque se você for fazer isso, ligar ou mandar um WhatsApp, alguma coisa, para perguntar se chegou essa guia, você demanda tempo de quem? Do funcionário. Sim. E aí nós fomos no mercado, buscamos, porque é uma das coisas que a gente faz muito perfeitamente, Pedro, é assim, a gente buscar no mercado aquilo que tem para poder atender essa necessidade. E aí o cliente falava assim, olha, essa grande dor é assim, eu já paguei muitas guias, porque passou da data, eu não sabia se o funcionário mandou o e-mail, se não mandou, tinha que parar todo mundo para poder enxergar esse tipo de coisa. E aí a gente achou um software que ele faz todo esse processo. A única coisa que o funcionário tem que fazer, que o colaborador tem que fazer, é a guia, colocar os dados lá na receita, baixou, automaticamente ele coloca numa pasta, o robô pega dessa pasta, envia o e-mail, ele fica lembrando o cara, ó, hoje é o dia de você pagar isso aí. Consequentemente, o que aconteceu nesse escritório? O trabalho que o cara tinha que fazer, ele está fazendo outro trabalho agora mais qualificado. A empresa parou de pagar as guias, se estava certo, se estava errado, ele tinha que pagar, porque tinha que pagar os juros e tudo mais. Exatamente. Sim. Né? E aí ficou muito mais profissional entre a empresa que presta serviço e o cliente. E aí o cliente fica com muito mais assim, poxa, essa empresa tem tecnologia. E é uma das coisas fantásticas da pessoa começar a entender, empresário, preste bem atenção. Quando alguém entende que você emprega tecnologia, quando o consumidor entende que você tem IA, quando o consumidor entende que você tem alguém te dando uma consultoria de tecnologia, ele paga mais para o ticket. Bacana, Carlos. É muito interessante a gente falar, de fato, sobre essas experiências de tecnologia, voltar à tecnologia, porque ainda que já exista muito recurso, né, no mercado, todo o global ali é muito carente, pelo menos no Brasil. Né, a gente pode falar assim, nossa, existem recursos maravilhosos de IA, de tecnologia, mas ainda tem muito trabalho manual, né? Talvez
acredito eu que falta ali uma percepção do empresário de falar assim, poxa, eu estou gastando rios de dinheiro aqui com funcionário para ficar batendo dado em sistema, sendo que a IA pode alimentar isso de forma automática. E aí, que fantástico, Pedro. Ó, para pensar. Às vezes o cara lançou a informação lá na entrada, aí depois lançou a informação ali na parte de fazer a nota fiscal, aí lançou a informação ali, aí vai procurar a informação, não se acha. Sim. Entendeu? E sem contar que pode existir erros de digitação, Exatamente. né, erros de esquecimento, né, enquanto se a gente deixa um processo automatizado ou deixa uma IA para fazer isso, acaba os problemas, né? Uhum. Não vou dizer que acaba 100%, porque às vezes o sistema atualiza, precisa atualizar também a automação, mas isso bem redondo funcionando, elimina aí colaboradores da empresa ou realoca colaboradores na empresa. Ó, nós estamos automatizando algumas empresas no setor comercial. Certo. Cara, quer ver uma coisa fantástica? Você pode ver muitas empresas, você bater na porta dela agora e falar assim, você tem um CRM? O cara fala assim, tenho. Você tem o teu pessoal aí, eles trabalham certinho no CRM? Ah, não, tem até o... Fala com o gerente ali. Aí você vai lá e entra para dentro, vai conversar com o gerente para ver qual a tecnologia que ele colocou ali. Aí você vai ver que o CRM é uma planilha do Excel. Poxa, acontece. Assim, nossa, eu tinha um professor na faculdade que ele disse que se pegasse a gente usando planilha de Excel, ia bater na gente. Mas assim, o que é interessante, as pessoas falam que tem, mas elas não utilizam da forma que tem que ser utilizado. Por isso que eu digo, o que está se faltando hoje? Alguém para colocar essas ideias na forma certa. Porque assim, ó, você vai procurar CRM, tem de tudo quanto é jeito. Tem até no WhatsApp, né? E aí o cara começa a utilizar e ele não sabe se está certo ou se está errado. O que nós temos hoje é experiência e expertise para resolver o problema desses clientes. Então, veja bem, fui lá numa empresa, estou automatizando uma empresa de alarmes, estou automatizando a parte de vendas ali e tal, e nós começamos a colocar... O cara não sabia que ele tinha mais de 100 mil reais rolando com os vendedores ali em cima da mesa, entendeu? Sim. Ele não sabia que desses 100 mil reais tinha 50 mil reais que já podia fechar já. Só faltava uma decisão de ou como que ia faturar para o cliente, ou para quem ia faturar, ou se estava liberado um desconto X para o cliente. Então, ficava tudo na mão do gestor ali. De uma pessoa só. Exatamente. E os vendedores... aquele negócio, tô com um monte de orçamento na mão, aquelas pilhas de orçamento, sabe aquilo? Quando você chega no comercial, e o cara tem um monte de papel. Guardando um tomador de decisão. Exatamente. Esse é um problema de gestão, né, Carlos? Exatamente. A pessoa saber fazer a gestão das pessoas que está com ela, né? Às vezes o empresário centraliza tudo numa pessoa só, ou nele mesmo, né? E aí ele acaba errando porque o processo não sai, o processo está enrolado, fica dependendo dele. Se uma hora ele precisar viajar, a empresa então tem que fechar as portas, né? E falar, estou de férias também, porque dessa forma fica enrolada a coisa. O cliente ele perde venda, o cliente fica aguardando, o cliente vai para o concorrente para comprar no concorrente, né? Isso realmente... E o cliente hoje está rápido, né? Sim, com certeza. Hoje todo mundo quer na hora, né? O Mercado Livre deixou a gente muito mal acostumado, não é mesmo? A gente compra uma coisa e chega no dia seguinte, né? Então, assim, cada vez mais as pessoas não estão dispostas a esperar. Isso também foi algo que a internet fez, né? Foi uma cultura que a internet fez nas pessoas. No podcast anterior com meu amigo Willie Nelson, a gente falou, poxa, a gente quando era criança, a gente queria assistir desenho, era o que estava passando na TV. Não era o que eu escolhia no YouTube, né? Eu quero assistir um filme, eu tinha que ver quando, ou eu ir na locadora, ou eu esperar ver esse filme passar na TV na data e horário específica. Eu não podia abrir o Netflix e escolher, não tinha essa tecnologia, né? E a tecnologia trouxe muito conforto hoje para a população, não é mesmo? Exatamente. Ô Carlos, uma coisa que você estava citando também sobre sistemas, sobre processos, eu vejo que assim, hoje já existem sistemas maravilhosos no mercado, mas o pessoal não sabe usar. É isso. Aliás, o pessoal não sabe que tem. Por isso que eu falo, olha, quem é o profissional que você tem que colocar hoje dentro da sua empresa? Nem que for para ele estar dentro da sua empresa uma vez por mês. É o profissional de tecnologia. Aquele cara, consultor de TI. O consultor de TI. Perfeito. Acho que a palavra correta é isso. É o consultor de tecnologia. Chegamos. Legal. Então, veja bem, o cara entende que você tem uma dor. Você tem qualquer lugar que você perguntar,
para o empresário, ele fala assim, eu tenho uma dor, tá bom, beleza, bacana, show de bola. Qual que é a sua dor? Não tem profissional. Eu falei, bacana, show de bola, legal. Vamos ver o que é, não tem profissional? Esse cara faz isso, esse cara faz isso, esse cara... Só numa conversa você vê que 3 pessoas fazem quase a mesma coisa. Sim. Se você automatizar esse processo com tecnologia, você vai ter gente para trabalhar em outros processos, entendeu? Então, às vezes, o cara criou a estrutura da empresa dele sempre naquela mesmice e tal, tá certo, tá dando certo, tá dando dinheiro. Só que ele não consegue escalar. Escalar tem que ter tecnologia. Eu vejo que, às vezes, é assim, o empreendedor, ele começa ele sozinho. Ele é o funcionário que vai fazer faturamento, ele é o funcionário que vai fazer compras, ele é o funcionário que vai fazer vendas. Né? E aí a coisa vai tomando tal forma que você começa a precisar de outros colaboradores. E aí falta ali, talvez, o senso de tecnologia, falta um senso, né, de empreendedorismo ali para ele saber, poxa, essa parte de vendas eu vou deixar com esse outro funcionário aqui, que esse colaborador que eu contratei. Essa parte de faturamento eu deixo com outro. Né? E aí, a partir do momento que vai tomando forma-se a empresa, né, é necessário o gestor ele se afastar e colocar pessoas competentes para fazer essa função. Né? E a partir daí, sim, pensar em processos de automação, pensar em processos de tecnologia, ver um Carlos Sales ali voltado à tecnologia, disposto a ajudar o empreendedor, né, a pensar em tecnologia, pensar em economias que a tecnologia pode proporcionar para a sua empresa. É isso? É bem isso, ó. Pra você ter uma noção. Ontem eu passei um orçamento para um cliente e eu acredito que ele não entendeu bem a ideia. A gente precisa também evangelizar as pessoas. E a palavra que você falou é fantástica. É ajudar as pessoas a entenderem o que está acontecendo hoje. Porque a evolução está sendo tão rápida que elas precisam, de fato, que alguém ajude ela a entender. Olha, peraí, empresário, tecnologia não é mais custo, ela agora é lucro, ela passou a ser lucro. É investimento. Exato. Né? Pense dessa forma que você vai ver. Então, voltando a dizer, eu passei um orçamento para a pessoa, falando para ela que, além da gente assumir os equipamentos dela, além da gente dar consultoria de tecnologia, a gente ia ajudar ela a implementar um sistema, ou seja, colocar um sistema, mas nós não venderíamos o sistema, nós íamos buscar no mercado 3 ou 4 sistemas que faria a solução dela, faríamos análise, da análise, porque assim, lá tem o sistema, o fabricante, aqui tem o cara que precisa ter alguém nesse meio, que aí é onde a gente entra. A gente faz a análise e traz para cá, toma a decisão de um desses 3 sistemas, ajuda no processo da implantação, ajuda no processo de treinamento e fica como o guardião desse processo para que faça acontecer, porque é uma coisa nova, não existe ninguém. Se põe na mão de um funcionário, por mais que ele seja bom e ele for embora, o que aconteceu com o conteúdo? Você perdeu. Perdeu, levou embora. Sim. E o investimento? E aí o que o empresário faz? Ele fala assim, puxa vida, deu um tiro no pé. Mas deu um tiro no pé mesmo porque não tinha alguém, uma empresa especializada em tecnologia para ajudar ele nesse processo. Porque é uma ponte, Pedro. É uma Sim. ponte para se passar. Pode se cair no meio do rio, pode se morrer no meio da ponte, pode não conseguir passar. Por isso que tem que ter uma empresa ou um especialista em tecnologia. Legal. Carlos, eu lembro de uma demanda que a gente estava tendo na nossa empresa voltada a marketing. Né? A gente estava pensando assim, a gente faz um departamento de marketing nosso ou a gente contrata uma empresa para fazer o departamento de marketing. Né? Então, eu contratar um profissional voltado a marketing, eu tinha uma situação que essa pessoa poderia se desligar da empresa. Se eu contratar uma empresa, eu não vou ter essa preocupação e eu vou poder direcionar o marketing da forma correta, né? Conforme as estratégias da empresa. Então faz todo sentido. A gente não pode depender de uma pessoa, a gente tem que depender de uma empresa. Né? Eu vou lembrar de uma situação, Pedro, que foi trágica, tá? Foi trágica. A pessoa tinha um cara que tomava conta do TI dela, mas também trabalhava para ela, entendeu? Certo. Então, ela nunca precisou de um TI. Só que todas as senhas, todos os logins, tudo estava na mão dessa pessoa, certo? Certo. E num determinado momento, eles se estranharam dentro da empresa.
que esse cara fez? Ele continuou trabalhando, mas no processo ele foi tirando cliente, montando uma outra empresa, tirando cliente, montando uma empresa. vida. Ele desidratou a empresa, o empresário não entendeu que isso estava acontecendo, porque até então estava tudo normal. Do dia para a noite o cara montou uma outra empresa. Não foi do dia para a noite, foi em passos pequenos. Com o passar do tempo, exatamente. Virou a chave e saiu. E os clientes, e o cara enxergou, poxa, mas e agora? Como é que eu vou fazer? Não tem login, não tem senha, não tem nada. Eu preciso produzir, quem produzia era o cara. Quem tomava conta era o cara. Então, quando você faz PJ para PJ, você não vai conseguir fazer isso. Realmente. Você vai ter uma PJ tomando conta, por exemplo, no caso que você falou, da empresa para o marketing teu aí, e ela vai fazer do jeito que é o melhor, mas com aquilo, com a tua cara, entendeu? Legal. Por isso, tecnologia precisa ter alguém ali focado te ajudando. E a palavra é essa, ajudar a passar esse momento. Porque quem não passar esse momento da ponte com tecnologia a partir de agora, vai ficar difícil depois, porque as coisas vão começarem a se complicar. Sim, entendeu? Sim, realmente, com certeza. Ô Carlos, e voltando aqui a toda essa história, hoje a usina TI, Carlos Salles tem aí pelo menos 25, 30 anos de experiência no mercado, né? O que você acha que você poderia ter feito melhor no passado que te ajudaria hoje no futuro, enquanto trazer essa experiência sua hoje para os empreendedores, para quem está decidido a trabalhar em tecnologia hoje? É engraçado porque hoje, se você for entrar em alguma empresa de tecnologia, você tem várias empresas. Né? Na nossa época, discutir, ou seja, até isso que nós estamos fazendo, essa parceria de tecnologia, de você com a sua empresa, eu com a minha empresa, não existia. A gente era quase que inimigo. Né? Antigamente é difícil de você ter conexões com parceiro. Parceiro, exatamente. Sim. Então, uma das coisas que se eu tivesse o que eu tenho hoje de conhecimento de network, eu faria mais network com pessoas e empresas da minha área para poder... Desde o passado, você faria muito mais network muito mais parcerias. Exatamente. Não entendia que isso poderia ser assim, uma chave que mudar... Que alavancaria muito mais a questão. Não seria meu concorrente, seria meu parceiro. Exatamente. Entendi. E a gente entendia que era o concorrente a ponto de repente, um lutar com o outro, se matar lá na esquina. Por causa de um cliente. Por causa de um cliente, entendeu? Entendi. Entender, se a gente entendesse isso lá no passado, talvez hoje a gente... Mas é aquele negócio do processo evolutivo do ser humano, né? Claro, é aprendizado, né, Carlos? As experiências que você vai adquirindo com o passar do tempo. E você entrou justamente num ponto que eu gostaria de chegar nesse bate-papo também, que é o BNI hoje que você participa, né? Você convidou também nossa empresa para participar desse grupo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre o que é ser um giver, né? Que a gente fala bastante lá no BNI, são os givers, né? Isso. Explica para nós, né? Para quem assiste a gente, o que seria o BNI? O BNI chegou na nossa empresa há 6 anos atrás. Né? Na verdade, eu fiz um treinamento chamado Mastermind. Uma das coisas que mudou bastante a minha vida é conhecer as 17 leis de Napoleão Hill. E nisso tinha um cara lá chamado Celso Mogari. Eu tenho uma dívida muito grande, pessoal, porque esse cara me ajudou. Manja, assim, essas pessoas que querem ajudar. O Celso Mogari é um cara fantástico. E ele falou, Carlos, está vindo uma franquia aí de empresários montar um negócio aí que eu quero que você vá. Eu falei, cara, você falou que eu quero que você vá, eu vou, né? Fui lá, entendi que aquilo era bom para nós, no momento, né? E comecei a aprender essa filosofia Giver Gain, que é dar para receber. É interessante que isso a gente utiliza muito na nossa igreja, essas coisas, né? Dar para receber. Jesus Cristo já falava muito sobre isso, né? Sim. E você começar a entender que empresários estão ali para te ajudar a performar, ou seja, colocar dinheiro no bolso, mas de uma forma diferente, dando uma referência qualificada para você, fez super sentido. E aí é interessante, né? Quando a gente enxerga que a gente pode fazer uma parceria com alguém, tipo a tua empresa, a empresa do teu pai,
que a gente pode estar junto e a gente entende que isso é bom para nossas empresas, para você e para nós, a gente fez esse convite para vocês entrarem também no BNI, né? Entendi, bacana, Carlos. E assim, agradeço muito o convite, até porque hoje a gente já colheu vários frutos, né, também desse grupo, mas a essência do grupo, né, como que funciona? Tem as reuniões, explica para nós, né, dá uma detalhada melhor para quem assiste a gente, o que é ser um membro do BNI? Bom, por exemplo, de um lado, se você for membro de um grupo qualquer, a necessidade de você pagar uma mensalidade de alguma coisa para entrar num determinado grupo, até antigamente tinha. Se você fosse sócio de uma piscina, você pagava. Pagava para participar. Eu era sócio, né, do Grêmio sim, e assim por diante. No BNI, o que acontece? A gente ingressa no BNI e lá, no grupo determinado X, por exemplo, aqui em Cambé tem um grupo nosso que chama-se Omnia, tem as cadeiras profissionais. Então, por exemplo, sim, você está lá com a cadeira profissional hoje com o Assina PDF. Eu estou lá com a cadeira profissional, com a área de tecnologia da informação. Tem ali a cadeira do advogado, tem ali a cadeira do dentista. Então, a gente privilegia, ou seja, a gente bloqueia a cadeira para que ele possa fazer negócios com aquele profissional. Mas isso é voltado para a cidade ou para o grupo. Então, dentro de um grupo, eu posso ter um dentista. Isso. Voltado para o grupo. Aqui na cidade de Cambé, poderia ter 2 grupos, 3 grupos, cada grupo separado, com a sua reunião separada, mas todos os membros podem fazer negócios entre si. O propósito é fortalecer o grupo. O propósito é fortalecer o grupo. Legal. Porque assim, por exemplo, eu tenho dentro de um grupo um posto de gasolina, então todo mundo vai abastecer nesse posto de gasolina. Não tem obrigatoriedade. A gente sempre fala, não tem obrigatoriedade. Mas, tal qual um organismo, nós precisamos fortalecer o nosso grupo, entendeu? Esse pensamento de fortalecer, desde quando a pessoa entra, a gente tem uma preocupação que ela performa, para ela performar. E lá tem toda uma universidade que faz a gente ensinar as pessoas e, óbvio, a pessoa tem que querer performar. Então, ela pode dar referências. Por exemplo, vocês deram uma referência para a nossa empresa, de uma empresa que estava precisando de colocar cabeamento de rede. Nós fomos lá, fizemos todo o trabalho para eles e depois fechamos um contrato com essa empresa. Nós demos uma referência de uma outra empresa para vocês foram lá, fizeram o trabalho de vocês. Então, eu penso todo dia, se alguém falar, eu estou com um problema de internet, o que eu faço? Eu já mando uma referência. Exatamente. Eu estou lá visitando um cliente que ele é do escritório de contabilidade. Eu já falo assim, cara, você tem algum software aí de assinatura de PDF? Quando eu vou trabalhando, despertar o interesse para jogar uma referência para você. Muitas vezes o cara se torna tão giver que ele para de vender os negócios dele para poder vender os negócios do parceiro. Por quê? Porque ele sabe que lá, se o grupo tiver 20 pessoas, se o grupo tiver 30 pessoas, vão ser 20 ou 30 pessoas vendendo o seu produto, entendeu? Legal, bacana. É basicamente assim, o seu cliente também precisa do meu produto. Aí que você tocou no negócio. E aí que tá o detalhe ali que a gente vai conseguir conectar o seu cliente comigo, né? Imagine o meu cliente com você. Esse exponencial. Vamos imaginar o seguinte, que você tenha 10 clientes na tua rede. E você tem aí orçamentos enormes aí. Estou falando de uma empresa, tem vários orçamentos passando por isso. E você é um cara giver. Então, toda vez que você toca no assunto, por um exemplo, eu tenho lá um escritório de contabilidade e esse cara está abrindo uma empresa e eu sou um cara giver, eu vou falar assim, viu, você tem alguém de tecnologia para te ajudar? Entendi. Aí o cara fala assim, não, puxa, que legal, bacana, cara, eu estava pensando nisso. Não, eu tenho esse cara aqui, fala com o Carlos Salles. Eu vou te indicar esse Você já colocou a internet na tua empresa lá? Não, eu não coloquei ainda, eu estava pensando nisso. Não, então toma aqui o cartão do Pedro. Mas nós vamos, além de toma aqui o cartão, nós vamos falar assim, então espera um pouquinho. Pedro, tem condições de atender o cara lá na rua? Qual que é o endereço? Na rua tal, fazer isso. Opa, o Pedro tem. Posso passar o Pedro para você? Pode, mas só que você vai falar com o Pedro agora, beleza? Eu vou mandar o contato para ele, mas não deixa de falar com ele. Então a gente vai naquela. Não é forçar uma venda, mas naquele esforço de que você vai pegar esse cliente, entendeu? Para atender ele e dar o seu melhor. Bacana, legal, Carlos. E é assim, a partir daí, né?
lógico, não é necessário ser um membro do BNI para você fazer esse network, mas o ser membro do BNI facilita e direciona pessoas com o mesmo propósito de fazer isso, né? É que nós fazemos isso toda semana. Claro, Assim, maravilhoso. a gente tem uma Assim, reunião toda semana. Vocês se reúnem com esse propósito, né? De fortalecer quem está no grupo. É isso. Exatamente. A gente se reúne toda semana, a gente vê quem está com dificuldade para poder ajudar. A gente pede referências lá e os nossos membros também pedem referência. Às vezes, por exemplo, o cara vai lá e pede referência. Ó, peço a referência do nome fulano de tal, da empresa tal, que eu preciso passar um orçamento para a pessoa. E aí acontece o quê? Alguém tem o contato ali no celular. E o cara fala, tá na mão. Peraí, tem aqui. Tem aqui, o cara é meu amigo. O cara joga golfe comigo. O cara joga tênis comigo. O cara tá na minha igreja. E aí, o que você faz? Para não ser muito invasivo, né? Para você não passar algumas fronteiras, né? Você vai lá e fala assim, ó, fulano de tal, tem um amigo meu que ele presta serviço, ele pediu a referência. Posso passar teu contato? Como você tem uma credibilidade com essa pessoa que você fez? Você abriu a porta para outra. Legal. Tá? Maravilhoso, Carlos. E hoje, né, você é empreendedor da área de tecnologia. O que você espera para os próximos anos? Olha que interessante. Eu espero que a gente consiga ajudar os empresários a passar por essa ponte. Porque não vai ser fácil o empresário ficar no mundo analógico. Não vai ser fácil o empresário não entender esse turbilhão de coisas que está vindo por aí. Então, nós esperamos, com a nossa experiência, e aí alinhado com a de vocês também, que a gente possa fazer com que ele entenda que um profissional de tecnologia dentro da empresa dele passa a não ser mais custo, passa a ser aí um investimento para que ele possa passar por essa ponte de tecnologia. Porque hardware e software já se investiram muito. Agora, o que eu vou escolher para trazer para a minha empresa para maximizar meus lucros e reduzir meu custo? Qual seria o software correto? Qual seria o hardware correto, né? Para atender, de fato, o meu cliente B2B, né? E também proporcionar para eles vantagens por estar utilizando a tecnologia. Isso define, né? Para ele ter uma boa tomada de decisão, porque muitos empresários hoje estão tomando a decisão no escuro e muitas vezes no achismo. E aí o empirismo hoje não dá mais, né? Não dá mais, realmente. Não dá mais. Se você vai ver empresas grandes, médias e pequenas fecharem porque tomada de decisão da forma errada. Entendi. Às vezes a gente vê, por exemplo, empresas falar assim, poxa, não, vou utilizar esse sistema. Passa 6 meses já está usando outro. 6 meses já está usando outro de novo, né? Talvez falta ali ele ter um consultor, né? Ter o Carlos Salles ali do lado dele para falar assim, não, vem aqui que eu vou te ajudar. Exatamente. Né? Carlos, e além da parte de atendimento de tecnologia, conta para nós ali, o que o Carlos Salles faz para fortalecer-se como empresário? Qual que é uma rotina? Qual que é algo que você gostaria de compartilhar que vai além só, né, de falar assim, sou da Usina TI. Tem alguma outra atividade que você faz, não só voltado a negócios, mas também a pessoa Carlos Salles? Olha, Pedro, chega uma época na nossa vida que a gente precisa fortalecer várias áreas do nosso ser, né? Se você não tiver uma religião, você não aguenta, porque a fé é uma das coisas que nos ajuda bastante, entendeu? Então, Sim. Contato com Deus. Se você não estiver organizado com a sua parte financeira, entendendo como você se manter ali, é uma das coisas que você precisa fortalecer. A parte da saúde, né? De você entender que se você parar a sua máquina, aí você não adianta nada a tecnologia, que ela não vai, nada, não vai fazer. nada, né? Então, a parte familiar, que é uma das coisas que eu sempre falo para o pessoal, olha, eu vou para minha casa, ontem estava falando isso com a minha esposa, vamos para casa nos plugar, nos conectar, para que amanhã a gente possa dar o nosso melhor, porque... Carregar as energias. Carregar as energias, né? Então, ir embora para casa e ali ser feliz, ali não deixar com que nada venha a afetar o nosso eu, como se fosse um celular que você pluga na carga à noite, entendeu? E ir para casa
Eu tenho, desde quando eu montei um relacionamento com a minha esposa maravilhosa que eu tenho, é uma das coisas que família para mim é tudo, né? E ler. Hoje eu escolho muitos livros e leio muitos livros para que isso possa me nutrir. Depois que eu fiz um treinamento com o pessoal, eu não sei se cabe também aqui, eu fiz coach, tá? Hoje poderia clinicar, mas eu estou usando isso com o meu dia a dia para manter relacionamentos com as pessoas. Depois que eu fiz esse treinamento de coach lá na SBC, eu vi muito, Pedro, que você não precisa fazer muitos treinamentos aí. Leia bons livros recomendados. Você não precisa ler o livro inteiro também, Pedro. Leia partes do livro. Então, e outra, faça da tua forma. Se eu não consigo ler uma página, leia um parágrafo. Comece a fazer isso que você vai ver como que o mundo é maior do que a sua cabeça imagina. É 1% de cada dia, né, Carlos? 1% de cada dia, exatamente. Bacana. Carlos, eu gostaria de presentear você com esse livro aqui da Fé Diária, né, da equipe Super Conhecimento, que é uma editora, né, que trabalha também com cursos, né, livros, treinamentos. E isso daqui é algo que eu uso bastante para mim também, que é o momento que eu gosto de me comunicar com Deus, né? A Fé Diária é um programa que tem também até uma dinâmica ali para você, tem uma prática do dia, para você refletir, para você pensar, e cada dia tem uma proposta. Presente, né, dar super conhecimento para você aqui, para você acompanhar isso daí também e ver como que é bacana aí, ó. Né? Nosso amigo Fábio lá da Super Conhecimento disponibilizou esse material, né? Poderia te dar um boné, uma caneca da Assina PDF, mas você já ganhou. Né? Então isso privilegiado. Claro, e assim, agradeço muito também sua presença, né? Agradeço muito esse bate-papo que foi muito produtivo e eu espero poder contar com você mais algumas vezes aí dentro do nosso estúdio, né? Para o nosso público aí, trazer esse conhecimento, né? Em pessoa aí que é você. Pedro, eu já disse isso algumas vezes para você, até também me manifestei assim para o seu pai. Eu, de fato, se soubesse quem eram as pessoas, Pedro pai e Pedro filho, porque lá a gente tem Carlos pai e Carlos filho, né? Sim. Eu tinha estreitado nosso relacionamento bem antes, porque vocês são generosos. Falei isso para você de todo o meu coração, porque várias vezes você já me ajudou e a gente tem uma diferença de idades aí um pouco grande, mas hoje eu vejo o homem que você é e o cara que o seu pai também é, de generosidade, de ajudar as pessoas. Nós somos de empresas diferentes, mas hoje eu me sinto assim em casa com vocês e digo mais, precisou de nós, da Usina TI, do Carlos Pai e do Carlos Filhos, nós estamos inteiramente à disposição. Vou ler, porque é uma das coisas que eu coloquei na minha vida de leitura, então não importa, às vezes eu estou entre uma reunião e outra, estou com um livro lá do meu lado, vou ver, às vezes, e o que é interessante, gente, que muitas vezes um presente desse vale muito, porque alguma coisa que está aqui pode mudar a minha cabeça, a minha vida, e o mundo pode ser bem maior. Muito obrigado, cara. Que isso, eu agradeço demais, né? Fico feliz aí por poder contar com vocês. Sem dúvida nenhuma, estamos prontamente à disposição para o que for necessário, Carlos. Não só para negócios, não só para o dia a dia, mas também como amigo, né? Show de bola. Obrigado muito mais uma vez, né? Espero que eu possa trazer você várias outras vezes, também seu filho aqui, para conversar com a gente. Bacana, obrigado. A gente também agradece em nome do Carlos Eduardo, que é meu sócio hoje. Eu trago o agradecimento da Usina TI para esse momento nosso aqui. Obrigado. Pessoal, então esse foi o nosso podcast, junto com o Carlos Salles. Acompanhe aí nosso canal, se inscreva e até a próxima.